Por que o Irã não está aceitando esse acordo nuclear? Porque, do nosso ponto de vista, não faz absolutamente nenhum sentido eles não aceitarem. Eles não têm dinheiro, estão praticamente afogados em sanções, perderam sua liderança, as instalações nucleares deles estão em ruínas. E neste momento há um acordo na mesa que resolve tudo isso. Tudo o que eles precisam fazer é abandonar suas ambições nucleares e, mesmo assim, continuam dizendo não. Ninguém consegue responder direito essa pergunta, e é por isso que você está aqui. Para responder, precisamos sair da mentalidade ocidental e entrar na lógica de Bess, pois a ideologia por trás disso é muito diferente. Mas, ao compreender, tudo o que o Irã faz passa a fazer sentido. Cada rejeição, cada provocação, cada linha vermelha que eles cruzam de repente faz todo o sentido. Este é o Mia Kesha da JNS TV. Vamos direto ao assunto. Vamos começar com uma pequena história. A história de como o Messias chega na religião do Islã. Tudo começa com o caos, um sinal deliberado e necessário de que o fim está próximo, um período de tribulação global tão severo que o mundo como o conhecemos começa a desmoronar. Guerras, pragas e sofrimento em uma escala que a humanidade nunca viu. O caos extremo é o sinal inicial, a evidência de que o plano de Deus está finalmente se desenrolando. E desse caos ele emerge o imã oculto, o Mahdi, o Messias do Islã. Uma figura que esteve oculta do mundo por mais de 1000 anos, mas que ainda está viva e esperando pelo momento em que Deus determinar que a hora é certa. Quando ele aparecer, ele reunirá seu exército e marchará em direção a Jerusalém, porque é lá que está o inimigo e é lá que as forças do mal estabeleceram sua fortaleza. E a batalha final entre o bem e o mal acontece naquela terra, e o imã vence, e a história como conhecemos chega ao fim, e a justiça de Deus finalmente reina na terra. Essa é a história. E em 1979, quando Khomeini chegou ao poder, começou a dar vida a essa história. A maioria vê a Revolução Iraniana de 1979 como um evento político em que um governo islâmico substituiu um governo apoiado pelo Ocidente. E essa forma de enxergar, embora tecnicamente correta, não conta realmente toda a história. Essa revolução, a Revolução Islâmica, mudou completamente o propósito do Estado iraniano, declarando que o Irã não era mais uma nação no sentido convencional, mas sim o primeiro estágio de algo cósmico, a chegada do Messias Islâmico. Para entender todo o peso dessa afirmação, precisamos compreender quem é esse imã oculto e o que sua posição significa no Islã xiita. Porque essa é a crença que move tudo, desde o programa nuclear até o Estreito de Hormuz, a rejeição dos acordos que o Ocidente tem apresentado. E é uma crença que remonta não a 1979, mas ao ano 874 depois de Cristo. O Islã xiita, o ramo do Islã dominante no Irã, é construído em torno do conceito do imã. Na teologia xiita, essa palavra tem um peso sem equivalente na tradição religiosa ocidental. Porque o imã é uma figura de importância cósmica, escolhida divinamente por Deus e nomeada pelo imã anterior, com qualidades inalcançáveis a pessoas comuns e conhecimento sobrenatural da vontade de Deus, transmitido por cadeia divina até o profeta Maomé. Isso foi muita coisa. Após a morte do profeta, a disputa sobre a liderança dividiu o Islã nos dois grandes ramos existentes até hoje. Os muçulmanos sunitas aceitaram um sistema de consenso humano para escolher seus líderes, enquanto os muçulmanos xiitas acreditam que o profeta já havia designado seu primo e genro Ali como o sucessor escolhido divinamente. Depois de Ali, houve mais 11 imames, cada um designado pelo anterior, cada um sendo o governante legítimo não apenas dos muçulmanos, mas de toda a humanidade. Curiosamente, todos esses 11 imames foram mortos ou presos pelos governantes de sua época, porque, de acordo com o Islã, as pessoas no poder entendiam que a existência de um verdadeiro imame escolhido por Deus tornava sua própria autoridade ilegítima. Então veio o 12º imame, e quando ele ainda era uma criança, ele desapareceu. Ele não morreu, de acordo com a teologia xiita, mas foi ocultado. Deus o ocultou do mundo para protegê-lo das mesmas forças que destruíram seus antecessores. Muçulmanos xiitas creem que ele ainda vive. Neste momento, depois de mais de 1000 anos, espiritualmente presente no mundo, observando os acontecimentos se desenrolarem e que ele vai retornar. Quando Deus decidir, será a hora de liderar a batalha final, instaurar a justiça divina na terra e concluir a história. Esse é o centro do Islã xiita, no qual a República Islâmica acredita. Por mais de 1000 anos após o desaparecimento do 12º imã, os xiitas tradicionais mantiveram a mesma posição política. Estamos esperando pelo nosso Messias. Somos pacientes. Não tomamos o poder porque nenhum governo é realmente legítimo até que o imã retorne.
Os fiéis devem viver sob os governantes enquanto aguardam o tempo de Deus. Isso é chamado quietismo, ainda defendido por alguns hoje. No entanto, surge Khomeini, que decide descartar isso completamente. E faz um argumento no qual ele apresenta uma das afirmações teológicas mais politicamente explosivas da história moderna. Porque ele pensava que o imã não estava esperando que Deus criasse o ambiente político para o Messias. O imã aguardava que a comunidade muçulmana cumprisse seu papel, preparasse o terreno e construísse a civilização islâmica necessária para possibilitar seu retorno. E essa preparação não era passiva, mas sim urgentemente necessária e exigia ação. Começando com o estabelecimento de um verdadeiro governo islâmico no Irã agora mesmo, como a primeira etapa de um processo que levaria, em última instância, ao surgimento do imã. Ele também fez outra coisa que transformou essa teologia em uma missão militar. Ele disse aos seus seguidores que preparar o terreno para o retorno do imã era responsabilidade deles. Isso exigia resistir ativamente às forças de opressão que sempre se opuseram à verdade divina, as mesmas forças que haviam aprisionado e envenenado os 11 imãs anos atrás. E as mesmas forças que Khomeini identificou no mundo moderno como imperialismo americano e sionismo, que ele chamou de istikbar, arrogância, o opressor eterno. Ele criou a Guarda Revolucionária Islâmica para liderar essa resistência. O que lhe deu legitimidade após tantos anos? Bem, existe uma doutrina que declara que, na ausência do imã oculto, o estudioso islâmico mais qualificado deve governar como seu representante. E é por isso que o líder supremo do Irã detém o título formal de representante do imã. Governando como representante terreno de uma figura que está oculta há 12 séculos, exercendo uma autoridade que, portanto, não é realmente política, mas sim teológica e divina. Quando um soldado iraniano é informado de que seu líder supremo é o representante do imã oculto, desobedecê-lo não é insubordinação, é um pecado contra Deus. Isso transformou a lealdade da Guarda Revolucionária Iraniana de disciplina militar em algo muito mais difícil de quebrar. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica é uma força ideológica criada logo após a Revolução de 1979, com o propósito explícito de defender não as fronteiras do Irã, mas a própria Revolução Islâmica. A missão divina que ela representava, de trazer o Messias ou pelo menos preparar o terreno para isso. Seus soldados recebem doutrinamento teológico intenso junto ao treinamento militar, aprendendo de forma sistemática que não servem à nação iraniana, mas ao imã oculto. Que a lealdade deles não é a nenhum presidente ou parlamento, mas diretamente ao líder supremo como representante do imã e, por meio dele, a Deus. A Guarda Revolucionária Islâmica não se vê como um exército nacional com uma missão nacional e rejeita o conceito de Estado-nação, considerado uma construção ocidental. Ela divide o mundo em vez disso em Dar al-Islam, o reino do Islã, e Dar al-Kufr, o reino da descrença. E vê sua missão como cósmica, além das fronteiras de qualquer país. Por isso financia, arma e treina forças por procuração no Oriente Médio, como Hezbollah no Líbano, Houthis no Iêmen e milícias no Iraque e Síria, como elementos do exército do imã. A paz está sendo moldada em uma forma cuja configuração final é o fim da história. Eles veem o mundo como países que pertencem legitimamente ao Islã. Pela religião deles, eles nunca podem abrir mão daquela terra ou daqueles mares, nem dos países que pertencem aos descrentes. Esses são os infiéis que precisam ser combatidos. E na visão deles é realmente tão preto no branco assim? Vamos retomar a história da chegada do Messias, pois os detalhes são essenciais para entender o comportamento da Guarda Revolucionária Islâmica. O primeiro e mais importante detalhe é que o período antes do retorno do Mahdi, a fitna, a grande tribulação, o caos, não é uma tragédia que precede a salvação, mas uma condição necessária para que ela aconteça. É divinamente ordenado, ou seja, no quadro teológico da Guarda Revolucionária Islâmica, o caos global não é algo que você queira evitar. É o sinal de que o plano de Deus está se desenrolando. E quanto pior as coisas ficam, quanto mais caóticas, mais os fiéis entendem que o retorno do imã, o retorno do Mahdi, está próximo. Curiosamente, este é o ponto em que o pensamento estratégico ocidental e a teologia do IRGC estão operando em universos completamente diferentes. Porque todas as instituições criadas pelo Ocidente, mesmo que tenham falhado, como a OTAN, as Nações Unidas, acordos de controle e a teoria da dissuasão, a própria diplomacia existe com base no pressuposto fundamental de que a estabilidade é o objetivo e o conflito catastrófico é o fracasso.
No entanto, a teologia da Guarda Revolucionária Islâmica diz a eles que o conflito catastrófico é o início da salvação e que trabalhar para evitá-lo é ir contra o plano de Deus. Simplificando, eles querem o caos, eles querem confusão, eles querem guerra, porque isso significa que o Mahdi, o Messias, está chegando. O Mahdi surge desse caos, acompanhado exatamente por 313 companheiros, e a Guarda Revolucionária Islâmica realmente se entende como a instituição que está preparando esses companheiros neste momento. Por isso, a doutrinação deles é tão completa e a disposição para morrer tão absoluta, pois não se vêem treinando para uma guerra nacional, mas para a campanha final do imã. E quem sobreviver e realmente seguir as palavras de Deus pode acompanhar o imã. Então, o que acontece? O Mahdi então conduz suas forças em direção a Jerusalém, porque é lá que o Dajjal, o anticristo islâmico, uma figura de engano catastrófico que atrai os exércitos do mal para si, estabeleceu seu reduto. Um detalhe que surpreende o público ocidental é que, na teologia islâmica, Jesus retorna nesse momento por ser um profeta reverenciado. E no fim dos tempos, ele desce e se une ao Mahdi. E juntos eles perseguem o Dajjal até Bab-alud, que hoje é a região central de Israel. E lá eles o destroem, e com isso as forças do mal são derrotadas, o imã estabelece a justiça de Deus na terra, e a história como conhecemos chega ao fim. Isso também explica o forte investimento deles em propagandas como Taka Karzen, para que cristãos se voltem contra Israel. Eles entendem que o apoio cristão a Israel atrapalha o retorno do Mahdi. Mas isso é assunto para outro momento. Espero que isso explique a obsessão deles por Israel, já que Israel e Jerusalém são centrais para a chegada do Messias deles. Quando a Guarda Revolucionária Islâmica observa Israel, não o vê só como rival político ou força de ocupação em terras muçulmanas, apesar de também considerá-lo assim. Eles veem a fortaleza do Dajjal, construída exatamente no território onde a batalha final deve acontecer, povoada e protegida pelas forças do Istikbar. O mesmo imperialismo ocidental que eles identificam como o opressor eterno da verdade divina. A existência de Israel, forte, armado com armas nucleares, apoiado pelos Estados Unidos e controlando Jerusalém, é um grande problema para eles e sua profecia. A volta do Mahdi não pode se concretizar. A terra onde a batalha final deve acontecer está nas mãos erradas, e o imã não pode vir. Aliás, é por isso que eles ficaram tão animados com o dia 7 de outubro, parecia os primeiros passos para tomar Israel. E eles repetiram essa narrativa várias e várias vezes, apesar de ser falsa. Uma autoridade religiosa sênior ligada ao IRGC afirmou isso oficialmente. Aliás, em 2015, não a parte do dia 7 de outubro, mas a questão sobre Israel. Em seu discurso aos membros do IRGC, ele disse que a missão do IRGC é remover os obstáculos para a vinda do Imã do Tempo. E o mais importante desses obstáculos é a existência do Estado de Israel. Isso, aliás, não é uma posição radical de uma ala extremista dentro do IRGC. Essa é a teologia institucional oficial, a declaração de missão da organização que controla os programas de armas nucleares do Irã, seu arsenal de mísseis balísticos e sua rede de forças proxy em todo o Oriente Médio. Mas o que isso tem a ver com eles desistirem do plano nuclear? Veja, agora tudo começa a se conectar, porque o fim dos tempos exige o caos e o retorno do Mahdi exige a destruição de Israel. Mas Israel, para eles, não pode ser destruído de forma convencional. Ela tem os sistemas de defesa aérea mais avançados da região, apoio americano, arsenal nuclear não declarado e campanhas militares contra ela fracassaram por décadas. Então, a pergunta que a Guarda Revolucionária Iraniana está respondendo, dentro de sua estrutura teológica, é: qual instrumento é capaz de gerar a escala de perturbação que o cenário do fim dos tempos exige? Que força poderia, ao mesmo tempo, destruir a ordem existente, criar as condições de tribulação global que precedem o surgimento do imã e tornar possível o que nenhum exército convencional conseguiu alcançar? E essa resposta, dentro da estrutura deles, são as armas nucleares, porque elas são a única força capaz de eliminar Israel. E mais importante ainda, porque é o único instrumento capaz de operar na escala que a teologia deles exige. A única coisa que pode criar o caos no nível que a Fitna descreve. É por isso que o programa nuclear não é uma moeda de troca ou um elemento de dissuasão no sentido ocidental da palavra. Ele é o instrumento de uma obrigação divina, a ferramenta que torna o cenário do fim dos tempos fisicamente alcançável. E, portanto, abrir mão disso não é uma concessão política nem algo que eles estejam dispostos a fazer. É um ato de traição teológica.
Dá para entender por que eles são tão obcecados com o fracasso de Israel e divulgam por toda parte que conseguiram atacar Israel. Se o Islã e o judaísmo estão competindo para ver como o Messias vai ser, e para que o Islã esteja realmente certo, Israel precisa fracassar. Neste momento, o sucesso de Israel é algo que realmente abala a crença teológica deles. E é por isso que eles estão ficando cada vez mais irritados e cada vez mais intensos em seus ataques a Israel. Mas a situação fica um pouco pior do que isso. Porque na teoria ocidental de dissuasão, a mesma que Israel defendeu por muito tempo, o conceito de destruição mútua assegurada, que significa que ambos os lados serão destruídos e, portanto, nenhum dos lados usará armas nucleares, sustenta que as armas nucleares mantêm a paz, justamente porque ambos os lados temem igualmente a aniquilação. E esse terror mútuo é o que impede qualquer um de apertar os botões. Mas essa lógica depende totalmente da suposição de que ambos os lados querem sobreviver. A teologia da República Islâmica passou décadas desmontando sistematicamente essa suposição em seus combatentes, criando uma visão de mundo em que morrer no conflito final como soldado do Mahdi é o martírio da mais alta ordem possível. Morrer no momento mais cosmicamente significativo de toda a história humana, a serviço da missão divina para a qual tudo em suas vidas foi preparação. O que significa que a destruição mútua assegurada não é um fator de dissuasão para a República Islâmica, especialmente para sua facção mais ligada ao Mahdi. É uma descrição exatamente do tipo de caos apocalíptico que a teologia deles diz que deve preceder a salvação. Todo o edifício da dissuasão ocidental, construído sobre a suposição de que o objetivo principal do outro lado é a sobrevivência, está operando sobre uma base que simplesmente não se aplica às pessoas que realmente tomam decisões sobre o programa nuclear do Irã. É por isso que, quando Israel e os Estados Unidos dizem que a ameaça estava realmente crescendo e se tornando iminente, é porque há um entendimento de que o Irã tinha plena intenção de realmente usar suas armas nucleares. É importante notar que o Irã não tem uma posição única sobre isso. Quando me refiro ao Irã, falo da República Islâmica, não da maioria da população. Mas mesmo dentro do governo deles, existe uma verdadeira divisão interna entre a facção Mahdi radical, dentro da Guarda Revolucionária Islâmica, e um grupo mais pragmático que segue a posição tradicional xiita. Não cabe às forças militares trazer o Mahdi, isso depende do tempo de Deus, e a prioridade deve ser a sobrevivência da República Islâmica. O ministro das Relações Exteriores parece fazer parte desse grupo, e não sabemos se isso o torna realmente moderado ou apenas o policial bonzinho, numa tática deliberada de policial bom e policial mau. Mas a divisão parece ser real, e estamos vendo isso em várias negociações. O problema é que, na verdade, isso não faz muita diferença. Quando diplomatas iranianos avançam para um acordo com os Estados Unidos, a República Islâmica pode desfazê-lo em questão de horas, e vimos isso acontecer em tempo real. Os pragmáticos não conseguem impedir isso pelo mesmo motivo que não conseguem impedir nada agora. Mas porque eles não têm acesso a Majtaba Khomeini, o novo líder supremo, que não foi visto nem ouvido de nenhuma forma significativa desde que assumiu o poder. Ele pode estar morto ou gravemente incapacitado, sem que ninguém fora do círculo da Guarda Revolucionária saiba sua real condição. Como Khomeini morreu no início da guerra? Quem é o novo vice do imã? Boa pergunta. E eles decidiram que seria Majtaba. Mas essa é a parte mais perigosa disso. Porque na República Islâmica, o líder supremo, o novo vice do imã oculto, é a palavra de Deus na Terra. Neste momento, essa palavra está sendo filtrada exclusivamente pelos radicais mais fanáticos, sem que ninguém saiba se é verdade ou não. Sem responsabilidade pública e sem nenhuma maneira de o mundo exterior saber se o que estão ouvindo de Teherã realmente reflete uma decisão tomada por um líder supremo vivo, ou é uma ficção gerenciada pelas pessoas que mais se beneficiam disso. Sobre o Mujaba, quero falar de outra coisa que você provavelmente já ouviu. O governo do Irã há anos aponta para uma decisão religiosa, uma fátua emitida pelo líder supremo Khomeini, declarando que armas nucleares são proibidas no Islã. Elas são haram. E eles têm usado isso como prova para o mundo de que seja lá o que estejam construindo não é realmente uma bomba. Agora, além disso, espero que você conheça o conceito de taqiyá, que permite mentir descaradamente em público. Para preservar a honra do Islã, há algumas coisas que você precisa saber sobre essa fátua específica, caso ouça falar disso em uma discussão. Primeiro, na lei xiita, uma fátua na verdade não é uma lei permanente. É uma decisão vinculada às circunstâncias do momento e à vida do estudioso que a emitiu. Ou seja,
pode ser revisada ou totalmente revertida quando as circunstâncias mudam. Altos funcionários iranianos já disseram exatamente isso publicamente, com um ex-diplomata afirmando claramente que uma fátua não é permanente e pode mudar se os Estados Unidos ou Israel agirem de maneira perigosa. A segunda coisa, no entanto, é um pouco mais simples. O homem que emitiu a fátua está morto. Khomeini foi assassinado nos ataques de fevereiro e seu filho Mujtaba nunca a reemitiu. Assim, desapareceu a única restrição religiosa que protegia os diplomatas iranianos nas negociações. O único argumento que traçava uma linha entre o programa deles e uma arma não é mais relevante. Então, não caia nesse argumento. Agora, a proposta atual de Trump pede que o Irã entregue todo o seu estoque de urânio enriquecido e encerre todo o enriquecimento em solo iraniano. Desmonte suas instalações em Natanz, Fordow e Isfahan, limite o programa de mísseis balísticos e encerre o apoio ao Hezbollah, aos Houthis e demais forças por procuração financiadas na região. Em troca, os Estados Unidos suspenderão sanções, liberarão cerca de 20 bilhões de dólares em ativos do Irã e permitirão seu retorno ao sistema financeiro global, com a única atividade nuclear permitida sendo pequenos reatores de pesquisa para fins médicos, todos eles acima do solo e totalmente visíveis. Em termos políticos e econômicos, essa é uma ótima oferta. As sanções e os custos da guerra devastaram a economia do Irã. O povo iraniano está sofrendo e a ala pragmática dentro do governo meio que quer esse alívio. Mas a ala pragmática não controla o programa nuclear, não controla o Estreito de Hormuz e não controla o acesso ao líder supremo. A Guarda Revolucionária Iraniana controla e, para eles, a oferta é bem diferente. Não é só abrir mão das armas nucleares por prosperidade econômica. O que Trump está pedindo, dentro da estrutura teológica deles, é que desarmem permanentemente o exército do ímã antes da batalha final, para entregar o único instrumento capaz de criar o caos que a teologia deles exige. Para entregar ao inimigo a vitória que foi negada às forças do Istikbar por 12 séculos de história islâmica, e fazer isso em troca de dinheiro. Eles não veem uma negociação razoável entre duas partes com interesses compatíveis. Eles veem um convite para cometer apostasia, trair o Mahdi, desmontar a missão divina, ser aquela que atrasa o retorno do Messias deles. É por isso que não há acordo. É por isso que eles ficam indo e voltando nas negociações. Caos. Caos é o nome do jogo. Não é porque a República Islâmica seja irracional, embora isso também seja verdade, mas porque isso simplesmente não é um cálculo político. Isso é uma obrigação teológica, e nenhuma proposta política pode competir com isso. Então, por que não aceitam o acordo? Agora você sabe. A resposta é simples do ponto de vista deles. Na verdade, faz sentido, só não dentro de um contexto que a diplomacia ocidental saiba lidar. Dito isso, ainda pode haver algum acordo? Sim, e aqui está o motivo. No governo islâmico xiita, há o princípio Maslahat-Nizam, que diz que a sobrevivência da ordem islâmica está acima de tudo. E quando o regime está realmente ameaçado, quando o cerco está se fechando, os pragmáticos podem argumentar que uma retirada tática não é uma traição à missão, é o que vai acabar mantendo a missão viva. Eles já usaram esse argumento antes, e funcionou. O acordo de 2015 foi uma pausa calculada que permitiu que fingissem desnuclearizar enquanto reconstruíam e eles sabiam. Isso deu tempo a eles. Eles sempre buscam tempo, apostando que o Ocidente acabará perdendo a paciência, o ânimo e interesse e recuará como sempre. Este acordo é diferente do de 2015, pois não permite manter a infraestrutura e só pausar o enriquecimento, e eles sabem disso. Esse acordo exige que eles abram mão disso. E isso ultrapassa o limite deles, de um recuo tático para algo que a teologia deles não consegue aceitar, porque eles realmente acreditam que estão vivendo em tempos messiânicos agora. O fato de ainda estarem de pé após ataques da força militar mais poderosa do mundo, a perda do líder supremo e tudo o que passaram não os faz se sentirem derrotados. Na verdade, isso faz com que eles se sintam escolhidos, que é uma prova de que Deus está com eles, que a fitna está acontecendo exatamente como a teologia prometeu e que o retorno do imã está mais próximo do que nunca. Então, eles vão vencer? Quase certamente não. Mas eles pretendem ceder tão cedo? Também não é provável, pois não se negocia melhor que alguém que acredita viver uma profecia. E isso me leva às duas regras mais importantes da negociação. Regra número 1: você precisa saber com quem está negociando e no que essa pessoa acredita. E regra número 2, pessoal, nunca negociem com terroristas, especialmente com fanáticos religiosos. Eu sou Irkai e vejo vocês na próxima vez.